Seguinte, o Grêmio o Grêmio de Mano tem condições de vencer e jogar bem, ou seja, aliar desempenho com resultado? Sim, vai chegar lá. Não, com esse time não vai dar. Você vota, participa da nossa enquete, que será respondida em primeiro lugar por Keck Rodrigues. O Grêmio vai ficar penando, vai daqui a pouco ter resultado sem jogar bem ou vai poder unir as duas coisas? Lucianinho, eu acho que antes da parada do Super Mundial de Clubes vai ser muito difícil esse time unir o resultado de um bom desempenho, né? Pelo que a gente tem visto, assim. A evolução do Grêmio é em doses homeopáticas, assim, é muito pouquinho, é uma gotinha no oceano, jogo após jogo, assim, porque o que a gente tem visto é um Grêmio fazendo muita força para fazer um gol, para ganhar, para segurar um resultado. Então eu tô convencida, infelizmente, eu já aceitei isso. O Grêmio não vai jogar bem antes da parada do Mundial. E depois, eu acho que vai depender muito da janela de transferências. O Grêmio precisa contratar, o Grêmio precisa de reforços para que o Mano tenha mais opções e consiga fazer com que esse time tenha o mínimo de desempenho para que o torcedor se sinta um pouquinho mais confiante. Porque o que a gente está vendo, eu tenho achado o Mano muito lúcido nas coletivas e eu tô com ele hoje. Hoje eu prefiro o resultado. Não me adianta jogar bem e daqui a pouco não ter o resultado. Hoje o Grêmio fez o resultado. A evolução que teve nos últimos 2 jogos não tomou gol, né? E a gente fala muito, porque não... Hoje eu acho que acabou essa história de que não pode jogar 2 canhotos juntos, né? Eu acho que acabou essa história aí. Não quero mais ouvir falar de Gemerson. O Kahneman tá jogando, jogou hoje, deu a vida em campo, e o Wagner Leonardo tá indo muito bem numa função que para ele é uma novidade. Acho que se tem alguma coisa positiva do jogo de hoje, principalmente, é isso, assim. Acho que o Grêmio pode sim repetir esse modelo de usar os 2 canhotos. Mas eu acho que vai demorar para jogar bem, É que não se... Tá aqui no telão de jogo, ó, a vitória do alívio, né? Sem dúvida, sem Porque dúvida. foi uma vitória até para aliviar um pouco o ambiente. É aquela história, eu gostei dessa expressão, não sei quem que usou, foi de pisar fora do G4. Pisou fora do G4, isso é importante no cenário do Grêmio. A questão dos 2 canhotos não se trata assim de a gente aqui do outro lado do balcão, como diz o Maurício, não compreender que é ruim 2 canhotos, porque os destros eles têm mais familiaridade, eles conseguem jogar do lado oposto com mais tranquilidade. Mas é a questão da urgência, da emergência. Se estava dando muito errado com o Gemerson, por que não tentar 2 canhotos? O mundo não acabou, pelo visto, né? Com os 2 canhotos. Não é o melhor? Não é o melhor. Mas o mundo não acabou. O Grêmio ganhou do Bahia com os 2 canhotos. Eu posso fazer um elogio à entrevista do Mano antes da entrevista ou você vai botar no ar e eu falo depois? Não, até deve estar no ponto aí. Vamos rodar agora então até pro Maurício ter o gancho para elogiar. Pode ser, ô Raquel? Vamos botar então um trechinho aí do Mano Menezes, entrevista do técnico do Grêmio aqui no Bate-Bola. Hoje, por exemplo, da posse que tivemos, e foi uma posse menor que a do Bahia, 70% da nossa posse foi no campo do adversário. Isso também é um dado importante, porque o Bahia teve uma posse bastante grande, mas a maior parte da posse do Bahia foi no campo defensivo. Também temos que levar isso em consideração. Não adianta nada ter posse lá, onde você não ataca, onde você não cria oportunidade. Então, é um conjunto de coisas, tá? Logo, logo, vamos estar jogando um futebol que gostamos e que possa ser mais bonito de ver. Mas eu também conheço o torcedor do Grêmio e sei que ele, se tiver que escolher, ele vai escolher a vitória. E, principalmente, nesse momento, temos que ser inteligente e escolher a vitória. Parte, embora seja uma boa fala do Mano, a parte que eu quero elogiar é a parte em que, obviamente, os repórteres fazendo jornalismo perguntariam ao Mano Menezes sobre o pênalti a favor do Grêmio. E o Mano Menezes, se valendo daquele direito inalienável do ser humano de não gerar provas contra si mesmo, ele conseguiu dar uma resposta boa. Ele disse, a ideia central, não vou reproduzir palavra por palavra, mas a ideia central é: a arbitragem erra e acerta. Isto é normal. O que não é normal é errar sempre contra um mesmo lado. Ou seja, do jeito dele, sem dizer, não foi pênalti para mim, o que ele disse é, se antes estava se errando contra o Grêmio, seja lá pela razão que for, o Mano não entrou em juízo de valor sobre isso, mas havia, e isto sim é verdade, 2 erros consecutivos. Contra o São Paulo, um pênalti não pênalti no Luciano, e contra o CSA, um gol que não tinha como anular e foi anulado, o Grêmio está fora da Copa do Brasil. Foi em sequência. Hoje,
Hoje, o erro foi claramente a favor do Grêmio e rendeu os primeiros 3 pontos ao Grêmio fruto de um erro de arbitragem a favor do Grêmio. Então, do jeito do Mano, do jeito que ele escolheu as palavras, ele conseguiu dizer, olha, eu não vou negar para vocês que não foi pênalti, mas vocês não vão querer que eu diga aqui no microfone, olha, não foi Sabe pênalti. aonde que ele ganhou credibilidade para fazer isso que tu está referindo? Porque quando há os erros que prejudicaram o Grêmio, especialmente o jogo com o São Paulo, ele não abre a entrevista como às vezes o Renato fazia, porque eu quero saber quem Não é que vou vai me falar de dizer. arbitragem, mas... Não vou falar de arbitragem, mas a arbitragem, acerta, ele foi ponderado, ele não abriu ali, então ele ganhou crédito. Eu só quero fazer só um pouquinho. Só quero fazer uma observação, O tá? São Paulo Porque foi o Sidney Lobo que deu a coletiva e reclamou da arbitragem, que é da comissão técnica. Falou o nome da comissão. só quero fazer Então foi no jogo anterior. Eu tenho uma opinião bem definida sobre a arbitragem. Acho que os clubes têm que colocar lá, na hora que faz o cálculo na tabela de classe, olha para a tabela de jogos, aqui nós vamos somar 4 pontos, nesse combo de jogos aqui, no outro nós vamos somar 6, aqui dá para fazer 3. Já tem que colocar lá uma projeção de menos 10%, 15% por conta de erro de arbitragem. E eu tenho uma opinião também, aliás, eu tinha até hoje, de que não adiantava reclamar. Quando os dirigentes do Inter falavam nos microfones, né, o presidente Alessandro Barcelos, quando emitia a nota, eu disse, não adianta, não vai adiantar nada. Pois eu quero mudar de opinião, eu quero, diante dos fatos, dizer que funciona. Funciona condicionar a arbitragem, funciona pressionar a CBF e a comissão de arbitragem. Funciona. Funcionou. O Grêmio armou um circo, foi até o Rio de Janeiro, ou São Paulo, não sei aonde, e voltou para cá com Bruno Arleu de Araújo marcando um pênalti inexistente. Então, adianta. Quanto mais gritar, mais resultado vai ter. Adianta, tem que reclamar, e eu acho que o Grêmio não reclamou do nada. O Grêmio foi baseado nos prejuízos que teve, e não foram poucos. Não foram tô dizendo poucos, isso, que é que então por isso tem que reclamar. Não tô dizendo isso. É que a minha tese é a seguinte. E não foi um adianta, atrás do outro. E eu não tô falando do Grêmio para evitar o debate clubista. Não tô falando do Grêmio. Eu até falei do Inter. Quando o Inter fazia esse tipo de situação, quando o Inter emitia a nota, eu dizia, não adianta. Ninguém vai olhar, não vai adiantar nada. Adianta. O Grêmio berrou, o vice-presidente entrou em campo com uma nota de R$2, atirou na cara do árbitro, caiu no chão, depois o Grêmio pegou um avião, foi lá o presidente, pressionou e o resultado tá aí. Veio um árbitro que a gente sabe que sempre quando aperta, botam ele para apitar o jogo do Grêmio, que é o senhor Bruno Arleu de Araújo, e ele marcou uma penalidade máxima que o VAR fez de tudo para avisar ele. Então, adiantou. Então eu quero que o Inter faça. Tem que fazer barulho, tem que esculhambar, tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque tem resultado. Tem resultado. Então eu só queria mudar de opinião em relação a isso. Eu só quero lembrar o Vaguinha que esse mesmo árbitro, no jogo contra o Santos, não marcou um pênalti no Cristaldo e não expulsou um jogador do Santos em relação ao Dodge. Então, assim, não é sempre que tem um escândalo, botam ele pra apitar o Grêmio. Acho que essa nesse visão... jogo aí ele foi justo. Eu acho que assim, se for pra compensar, Vaguinha, vai ter que compensar muita coisa. Né? Porque a conta não fecha. A minha conta não fecha. Finalmente uma pro Grêmio. Não tô aqui comemorando que foi, porque foi roubado. É que não daí, é isso. Sabe o que a gente não pode é fazer, isso. Keck? Só que nos últimos 3 jogos... Pra ser justo, nos Keck. últimos 3 jogos a gente teve problema de arbitragem. Aí? Sabe o que a gente tem que fazer pra ser justo? No Grenal tu não falou nada. Nós temos que empurrar a cadeirinha tua pra lá um pouquinho, empurrar a minha pra cá um pouquinho e botar um representante do Juventude aqui. Pra falar da semifinal? Aí vem um representante do Juventude aqui e vai reclamar dos lances que foi prejudicado na final do ano passado. Mas vamos lá, esse ano na semifinal vai reclamar, também. Entendeu? Vai ter se também. tem pra reclamar da semifinal, eu também tenho. No jogo da Arena, é porque assim, esquece, quando é pro Grêmio, sempre esquece. Quando é pro Grêmio, sempre... O Inter teve 14 pênaltis. 14 pênaltis. O Vaguinha veio aqui se sentir constrangido em algum?